ZYH 754, 870 kHz, AM. Rádio Universitária, Goiânia. Emissora da UFG. Começa agora o Jornal das 6. Independência e credibilidade desde 1980. Olá, boa noite. Está começando agora o Jornal das 6. Eu sou Delfino Neto, fico com você até às 6:30 da noite com as principais notícias do dia. No programa de hoje, os trabalhos técnicos são de Sandro Alves. Você pode ouvir o Jornal das 6 pelo rádio ou pela internet. No rádio, a sintonia é 870 AM ou através do site radio.ufg.br. Desde a chegada da internet, o mundo tem passado por transformações cada vez mais rápidas e complexas. De acordo com dados do IBM Marketing, mais de 90% de todos os dados da história da humanidade foram criados entre os anos de 2014 e 2015. Já a pesquisa da International Data Corporation, IDC, aponta que o conteúdo digital dobra a cada 2 anos no mundo. E em 2020, esse montante imaginário, que compreende filmes, músicas, livros e dados comunicacionais, pode atingir mais de 6 vezes a distância entre a Terra e a Lua. Diante desse crescimento grande, exponencial do conhecimento, a agilidade na aprendizagem, de acordo com a especialista em gestão organizacional e desenvolvimento humano, Karina Duarte Lopes, essa é a nova competência do mercado de trabalho. Diz respeito à capacidade de estar aberto ao novo, aprender de forma contínua. Karina está ao vivo conosco aqui na linha do Jornal das 6 para falar sobre esse tema. Boa noite, Karina. Obrigado por falar com o público ouvinte da Rádio Universitária. Boa noite. É um prazer estar falando com vocês hoje. O prazer é nosso. Karina, o investimento aí em tradicionais formas de aquisição do conhecimento, como cursos de aprimoramento, graduação e pós-graduação, ainda são uma alternativa, é o que normalmente as pessoas fazem. Mas com as mudanças velozes aí provocadas pelas novas inovações, essa busca por atualização passa a ser quase que diária, né? Como que se dá essa busca do conhecimento e inovação atualmente? Hoje, para a gente conseguir se atualizar, a gente tem que estar especialmente aberto ao novo, ao que a gente consegue ver de diferentes áreas, e a gente se afasta um pouco do especialista, onde você não deve saber só da sua área. É importante você unir o conhecimento de áreas diferentes, até porque agora a gente tem novos problemas, né? Está cada vez mais complexo esse mundo, e para isso a gente vai ter que usar a criatividade para combinar esses diferentes conhecimentos, para criar novas soluções, e assim tanto as empresas quanto os profissionais vão se adaptando a esse novo que a todo momento se renova. Essa constante renovação a que você fez referência, e lendo o seu texto antes do nosso bate-papo aqui, eu percebi que você enfatiza a questão da agilidade de aprendizagem. O que consiste essa agilidade na aprendizagem? Então, a agilidade de aprendizagem, ela veio a partir de pesquisas internacionais da Columbia University, onde percebemos líderes, por exemplo, que são pessoas naturalmente curiosas, questionadoras, abertas ao novo, têm entusiasmo, sem preconceito, sem apego ao passado. São pessoas que assumem desafios que não têm todas as respostas para ele, aprendem, adquirem várias experiências e, a partir disso, eles conseguem conectar para poder lidar com os novos desafios que eles têm que lidar diariamente nesse mundo cada vez mais novo. Então, o Learning Agility, que é essa agilidade de aprendizagem, é essa capacidade de você estar aberta ao novo e continuamente se desenvolvendo.
Estar aberto ao novo é uma característica inerente ou ela pode ser aprendida por pessoas ao longo da vida? As pesquisas sobre agilidade e aprendizagem mostram que essa competência não está correlacionada diretamente ao QI. Ela é comportamental. É um conjunto de hábitos que se apresentam. Então, sim, pode ser treinada. Então ela pode ser treinada. E esse profissional que tem essa agilidade na aprendizagem, está sempre aberto ao novo, ele sai na frente? Com certeza, é um diferencial competitivo hoje. Apenas 15% da força de trabalho mundial tem pessoas com alta agilidade e aprendizagem. E as pesquisas já mostram que há um lucro de 25% a mais em empresas que possuem executivos com alta agilidade e aprendizagem. Você diz que para desenvolvermos a habilidade de agilidade e aprendizagem, devemos estar sempre numa condição de iniciantes. Explica para a gente o que é essa condição de iniciante. Exato. A mente de iniciante ou a mente do principiante é aquele que não está conectado ao que ele já sabe, ao conhecimento que ele já traz. Pelo menos naquele momento, ele tem que estar aberto a esse novo conhecimento, sem julgar, sem preconceitos, realmente curioso, com entusiasmo, e a gente até compara um pouco como se fosse uma criança. A criança, quando ela lida com o novo, ela é assim, ela é curiosa, ela é questionadora, ela quer entender e com entusiasmo. Então, é essa mente de principiante que realmente é desafiador. Por quê? Porque agora que a gente é adulto, nós temos as nossas experiências, a gente tem todos os resultados que deram até agora, só que hoje já se percebe que o que você faz hoje não é o suficiente. Você vai ter que aprender mais, se atualizar cada vez mais para poder lidar com esse novo. E aí ocorre um desapego do passado, que é bem desafiador. E essa atitude aí de desapego ao passado, agilidade de aprendizagem, ela está ligada ao salário, à importância da pessoa dentro da organização? Quanto mais curiosa, a tendência é que ela tenha um salário maior, que ela tenha um reconhecimento maior? Exatamente. As pesquisas mostram que as pessoas com alta agilidade de aprendizagem, elas são promovidas mais rapidamente, elas estão mais próximas ao topo numa empresa e elas se dão bem numa mudança de cargo, elas têm sucesso mais rápido. Tem alguma literatura, algum site, uma fonte de informações que as pessoas possam saber mais informações sobre isso, Karina? Sim, tem a Columbia University, tem artigos na Harvard também, esqueci o nome da outra pesquisa, Carrie, e agora eu não vou lembrar. Mas com certeza, assim, a principal é Columbia University. Você pode olhar no Google, você vai achar também da Harvard. Por quê? Porque ela é relativamente nova. Ela surgiu em meados de 2010. Só que com essa tecnologia exponencial e essas mudanças, ela realmente se tornou indispensável para qualquer um de nós. Inclusive seja na vida profissional como pessoal. Pessoas que não têm agilidade de aprendizagem, elas vão ficar para trás, porque a velocidade é mais lenta. Ela não se adapta com rapidez ao novo. Ok. Para encerrar, qual que é as dicas que você deixa aí para o nosso ouvinte da Rádio Universitária que está acompanhando essa entrevista? Bacana. Eu quero trabalhar agilidade de aprendizagem. O que eu posso fazer, Karina? Trabalhe sempre ser uma pessoa curiosa, questionadora, buscar entender, sem preconceitos. Tudo que você sabe é importante, mas deixa de lado para você buscar entender aquele novo. Busque fazer coisas inovadoras, criativas. Vem um problema, você já sabe a resposta. Não vamos usar essa, vamos tentar usar uma coisa nova, diferente. Converse com pessoas diferentes, de áreas diferentes, isso também vai te ajudar. Utilize o brainstorming como parte da sua vida para você abrir, ampliar a sua percepção. Tenha fome de feedback, isso vai te ajudar muito a ajustar rápido e aprender. E, finalmente, tenha tempo para refletir
sobre você, sobre projetos e ações que você fez, para você também aprender mais rápido e conseguir evoluir. Ok, nós conversamos com a especialista em gestão organizacional e desenvolvimento humano, Karina Duarte Lopes. Karina, muito obrigado pela entrevista, por conversar aqui conosco, e o espaço aqui continua aberto para um próximo bate-papo. Obrigado, foi um prazer, pode contar comigo. Obrigado, agora são 6h11, a gente faz um intervalo e volta já. Jornal das 6, nas ondas da Rádio Universitária desde 1980. Sintonize. Sexta-feira não é dia de rock na Universitária. Universitária em Seresta, toda sexta, a partir das 20h30, aqui na Universitária Goiânia. Voltamos a apresentar o Jornal das 6. Seis horas 13 minutos, e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, acabou de revogar a decisão que censurou reportagens de Cruzoé e O Antagonista. Relator do inquérito que investiga ofensas e informações falsas contra magistrados do Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes revogou nesta quinta-feira, dia 18, a decisão de que havia censurado reportagens da revista Cruzoé e do site O Antagonista. Na última segunda-feira, dia 15, Moraes determinou que o site e a revista retirassem do ar reportagens e também notas que citavam o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli. Na ocasião, o relator do inquérito havia estipulado uma multa diária de R$100 mil e também mandou à Polícia Federal ouvir os responsáveis do site e da revista. Diante do exposto, revogo a decisão anterior que determinou ao site O Antagonista e à revista Cruzoé a retirada de matéria intitulada O Amigo do Amigo de Meu Pai, dos respectivos ambientes virtuais, escreveu o magistrado em trecho da decisão que foi publicada hoje, quinta-feira, 18 de abril de 2019. E o deputado federal Marco Feliciano protocolou pedido de impeachment contra o vice-presidente Hamilton Mourão, por ele ter curtido mensagem contra Jair Bolsonaro na rede social Twitter. Já o vice-presidente general Hamilton Mourão preferiu não comentar esse pedido de impeachment protocolado por um dos vice-líderes do governo no Congresso, o deputado federal Marco Feliciano. Mas, de bom humor, disse não estar preocupado e até brincou sobre o que irá fazer caso seja impedido. Ele disse, abre aspas, ok, sem comentários. Isso aí é bobagem. Se prosperar, eu volto para a praia. Mas eu estou tranquilo. Fecha aspas. Comissão de Constituição e Justiça adia a votação da reforma da Previdência para a próxima semana. A votação da reforma da Previdência prevista para esta quarta-feira na Comissão de Constituição e Justiça foi adiada para a próxima terça-feira. Depois de mais de 12 horas de debate, a fase de discussão da proposta foi encerrada e a expectativa era que os deputados conseguissem aprovar o texto antes do feriado de Páscoa. Mas a reunião desta quarta-feira já começou com muito tumulto e confusão. Foram vários requerimentos e questões de ordem apresentados pela oposição com o objetivo de adiar a votação. Ao mesmo
mesmo tempo, até mesmo partidos favoráveis à reforma negociavam a modificação do parecer apresentado pelo relator do texto na CCJ, deputado delegado Marcelo Freitas, do PSL de Minas Gerais. Freitas recomenda a aprovação integral da proposta enviada pelo Executivo. A reunião foi suspensa para que um acordo fosse negociado, mas o relator pediu mais tempo. Nós observamos que diversos temas foram trazidos aqui pelos colegas deputados, alguns temas que verdadeiramente apresentam uma maior complexidade e exigem desse relator uma análise pormenorizada, e isso tem sido feito. Observamos também que foram apresentados 13 votos em separados, cada um desses votos em separados levantando temas que apresentam a sua relevância. Os votos em separado são relatórios alternativos ao parecer oficial e servem para marcar posição de determinados deputados ou partidos. No caso dos votos referentes à Previdência, eles foram apresentados majoritariamente por partidos de oposição e ou recomendam que trechos da reforma sejam inadmitidos ou que a proposta inteira seja rejeitada. O deputado Agnaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, um dos parlamentares a negociar o adiamento da votação na CCJ, explicou que a ideia é que pontos que não estão vinculados à Previdência Social sejam excluídos da proposta já na comissão. Como exemplo desses itens estão o fim do abono salarial para quem ganha mais de um salário mínimo e o fim da multa de 40% do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, para quem se aposenta e continua no emprego. A previsão do regime de capitalização para a aposentadoria, uma espécie de poupança em que o aposentado recebe de acordo com seus próprios rendimentos, não deveria ser alterada pela CCJ, de acordo com Ribeiro. Aí são vários pontos, também FGTS, alguns... Capitalização nós não estamos discutindo mexer em capitalização na CCJ. Aí tem dúvidas sobre abono, tem dúvidas sobre FGTS, tem dúvidas sobre outros temas. Agnaldo Ribeiro disse ainda que temas como a redução no benefício assistencial de prestação continuada, BPC, e as aposentadorias rurais podem ser debatidos na comissão especial, o que não é o desejo da oposição, que espera retirar mais trechos da proposta, como informa o líder oposicionista Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro. O foco da oposição será, sobretudo, em retirar da proposta a capitalização, que nós consideramos a parte mais cruel da proposta, entregando cada trabalhador à sua própria sorte. Além disso, tirar a mudança no benefício de prestação continuada e na aposentadoria rural. A votação da reforma da Previdência deve ser retomada na CCJ na próxima terça-feira, a partir das 14h30 da tarde. Se a reforma for aprovada pela CCJ, segue para a análise de uma comissão especial e depois do plenário da Câmara. Da Rádio Câmara, de Brasília, a Paula Bittar. 6h19, a gente faz um intervalo e volta já. Ouça o Jornal das 6 também pela internet, no site da Rádio Universitária ou pelo aplicativo Minha UFG. Atenção, criançada! Um lugar cheio de histórias, brincadeiras e lendas espera por nós. Tudo sobre o mundo. Vamos entrar e aprender! Ouça o programa Casa da Árvore, aos sábados e aos domingos, às 3h. Programa Casa da Árvore, aqui na Universitária, uma emissora da Universidade Federal de Goiás. Voltamos a apresentar o Jornal das 6. Jair Bolsonaro diz ter simpatia por privatização da Petrobras. O ministro Paulo Guedes sugeriu e o presidente Bolsonaro confirmou que tem sim uma simpatia inicial pela ideia de privatizar a Petrobras. A expressão simpatia inicial foi usada nesta quinta-feira, dia 18, pelo presidente da República em uma conversa com a jornalista Natuza Neri. Ele havia sido questionado sobre a declaração de seu ministro, dado ontem em entrevista para o canal Globo News, no qual Guedes contou que o presidente mostrou interesse sobre a ideia de privatizar a companhia. Como Paulo Guedes não deu mais informações, o presidente foi questionado hoje e disse, abre aspas, eu tenho sim uma simpatia inicial, fecha aspas, afirmou Bolsonaro,
apontando uma contradição entre a defesa de um mercado livre e o monopólio da Petrobras. Nada, porém, parece ter decidido, mas o tom certamente mudou. 6h21 e ao completar 100 dias, na semana passada, o governo lançou o decreto extinguindo conselhos e comitês no âmbito do Executivo Federal. A jornalista Silvânia Lima conversou com a professora Camila Lameira sobre esse assunto. Vamos ouvir. No último dia 11, o governo Bolsonaro publicou o decreto 9.759, que extingue os colegiados representados por conselhos, câmaras e comissões, num total de 36 órgãos da administração pública federal. Que implicações podem vir desta medida? Quem vai nos responder é a professora Camila Romero Lameirão, da área de Ciências Políticas da Faculdade de Ciências Sociais da UFG. Olá, professora Camila, obrigada por falar conosco aqui na Rádio Universitária. Obrigada a vocês, é sempre um prazer poder participar da programação. Professora, essa semana a população brasileira, entre tantas notícias que estão saindo lá do Planalto de Brasília, foi assolada por uma que minimamente estranhou muito, que é a extinção de conselhos, comitês que regulam, a sociedade. Qual é a importância desses conselhos e o impacto, desse decreto que extingue esses conselhos e comitês? Primeiramente, é interessante a gente contextualizar a edição desse decreto, Foi no âmbito da comemoração dos 100 primeiros dias de governo Bolsonaro e era um momento em que tanto o presidente como o seu governo queria, apresentar alguns resultados, para a sociedade, para a opinião pública de maneira geral, e esse decreto foi um resultado preliminar que o governo deu naquele dia, na comemoração. Esse decreto, editado no dia 11 de abril, ele prevê a extinção no final de junho, na verdade, a extinção de um conjunto de comissões, conselhos, câmaras que existem no âmbito do Poder Executivo, que prevê a reunião com setores da sociedade civil, setores organizados sobre um tema específico, É importante a gente dizer que esses conselhos e comissões, eles têm uma pauta bastante diversificada. Eles tratam desde questões relativas à indústria farmacêutica, à proteção do meio ambiente, à mobilidade urbana, à questão da deficiência física, enfim, é uma pauta extensa, diferentes conselhos tratando de diferentes assuntos e políticas públicas. Dos idosos, Parece que teve dos idosos também, o Comitê Regulador da Internet no Brasil. Sim, é uma pauta extensa. E também esses conselhos ou comissões, ele chama de colegiado, para generalizar, colegiado supondo a reunião de diferentes setores, tanto representantes da sociedade, como de governo, como do terceiro setor, Então, essas instâncias colegiadas, o decreto prevê a extinção delas daqui a um tempo, precisamente no final de junho. Não apenas prevê a extinção, como prevê que os ministérios devem se manifestar no decorrer desses próximos 2 meses sobre a funcionalidade ou a necessidade de recriação desses colegiados. Então, há ainda a possibilidade de eles serem recriados, uma vez que observem as condições que estão sendo estipuladas por esse decreto e uma vez que sejam requeridas pelos ministérios. Os ministérios têm que, oficialmente, demandar que sejam recriados esses colegiados, Então, se por um lado prevê a extinção, por outro também aponta para o Ministério do Poder Executivo a possibilidade de recriação desses colegiados se, no entender dos ministros e de sua equipe, for funcional, tiver uma função, tiver uma aplicação prática, e também observar as condições que o decreto estabelece. Se a gente for olhar o texto do decreto, tem diferentes condições que esses colegiados devem observar se forem recriados a partir de junho. E aí, professora, o que vai determinar se eles permanecem ou não a partir de junho? O governo, de maneira geral, tanto o presidente vocalizou isso, quanto o chefe da Casa Civil, que seria o coordenador geral do governo, um dos argumentos que eles justificam para a extinção é que esses colegiados, eles são custosos, Porque para existirem, eles demandam que
muitos participantes viajem a Brasília, porque muitas das vezes as reuniões são feitas em Brasília, então tem que gastar com passagem, tem que gastar com deslocamentos, esses conselheiros. Então, digamos, eles justificam por esse aspecto da economia, né? Vão ser distintos porque são custosos. Tem essa dimensão, e aí o decreto prevê que se esses colegiados forem recriados a partir do final de junho, eles têm que se adequar a essas novas regras, no sentido de que não podem custar o que custavam antes. Se for feita reuniões com pessoas de fora de Brasília, que seja por videoconferência, delimita também o número de participantes que tem que fazer parte desses colegiados, procurando restringir o número de participantes, pessoas envolvidas, e uma série de outras condições. Coloca também a Casa Civil como grande coordenador e fiscalizador da recriação desses conselhos e do seu funcionamento, né? Antes não havia tão explícita essa centralização na Casa Civil. Impõe uma série de normas que têm que ser observadas caso esses colegiados forem recriados daqui a alguns meses, né? E o que a senhora pensa de tudo isso? A senhora acha que realmente o objetivo é economia ou o governo quer um controle maior sobre esses conselhos? Eu acho que tem várias dimensões nessa decisão. Você pode considerar uma dimensão da economia, no sentido de que realmente o governo está empenhado em enxugar os gastos nesse sentido. Há também uma justificativa ideológica, no sentido do governo argumentar que esses colegiados eles existem muitas das vezes em função do aparelhamento que os governos anteriores teriam feito deles, né, de pessoas assim chaves vinculados aos partidos, né, dos governos anteriores, para controlar o funcionamento desses colegiados. Então, justifica-se que esses colegiados são aparelhados, então precisam ser extintos, precisam ser redefinidos para que possam, então, operar de uma maneira, funcionar de uma maneira mais em acordo com as diretrizes do atual governo. E também se justifica que muitos deles não têm um efeito prático, né? E no sentido também de que atrasariam as decisões de políticas públicas, funcionamento da gestão pública. São argumentos que eu acho que tem dois lados. Tem um lado que pode estar apontando para uma questão de mais eficiência, né, no funcionamento da administração pública, torná-la mais enxuta, mais rápido, com menos gastos financeiros, mas também tem um lado, uma dimensão político-ideológica, no sentido de querer se contrapor a certas práticas e arranjos que foram defendidos, que foram postos em práticas, principalmente nos governos do PT, nos governos dos presidentes Lula e Dilma, né? Então, o atual governo se contrapõe a essa agenda, né, que foi implementada pelos governos do PT. Eu acho que generalizar nunca é um bom caminho. É um governo de diferentes aspectos muito oposto aos governos do PT. Foi eleito, então tem a legitimidade de levar adiante mudanças, mas eu acho que é preciso também nessas reformas que se generaliza muito fazer uma abordagem mais refinada. O governo pode considerar que houve excessos em alguns colegiados, mas outros podem ter produzidos resultados muito interessantes e muito oportunos para a produção de políticas públicas. Então, é importante que haja pessoas sérias e que levem adiante reformas de uma maneira assim, criteriosa e não movidas assim, por algum interesse ideológico, político, no sentido de considerar que tudo que foi feito pelos governos passados não devem ser levados em conta, né? Essa postura, ela não ajuda se a gente for pensar na produção de políticas e na eficiência da máquina pública. Tá certo, professora. Nós vamos continuar acompanhando aqui esse assunto, né? Em junho ou mais para frente um pouquinho a gente pode voltar a falar sobre o assunto, tá certo? Muito obrigada pela entrevista. Muito obrigada e sempre disponível aí para participar. Agora 6h30. Está chegando ao fim o Jornal das 6 desta quinta-feira, 18 de abril de 2019. Na mesa de áudio, Sandro Alves. Fique agora com o programa Intercampus. O Jornal das 6 fica por aqui. Nós temos um encontro marcado de segunda a sexta, a partir das 6 horas da noite. Muito obrigada pela audiência.
Universitária Goiânia, 870 AM. Música, informação e diversidade cultural. Emissora da UFG.